Bem, então vamos começar a nossa reunião para valer, né? Primeiro quero saudar todo mundo. Primeira reunião que a gente vai transmitir ao vivo da nossa nova sede, fica aqui na UniBH, na Mário Werneck. Boa noite. Bom, acompanhe aqui com a gente. Então, hoje, oficialmente, a gente está começando o uso desse espaço, acabamos de acertar os últimos detalhes com a UniBH e a partir de agora, então, todas as nossas reuniões ocorrerão aqui, bem na portaria 1 do campus Estoril da Uni. É um lugar de fácil acesso, às vezes a pessoa pode optar por parar o carro próximo, né, sei lá, no próprio Verde Mar, ou no Shopping Paragem, no Trigopane, enfim, toda essa parte de comércio do bairro aqui está muito próximo. Então é uma forma de viabilizar a participação das nossas reuniões que ocorrem sempre nas terças-feiras, com uma programação que a gente divulga previamente. Hoje, especificamente, a gente não soltou a pauta antes da reunião, mas o nosso propósito aqui é de dar um feedback geral para a população, né? Esse finzinho de período de férias escolares, né? O trânsito está ótimo, né? A Mário Werneck se transita nela com tranquilidade, enfim. Então, a partir desse mês de agosto, todas as reuniões serão aqui na UniBH, ok? Bem, começando aqui os nossos feedbacks, nós tivemos esse mês, só um momentinho que me abriu meu computador, nós tivemos uma reunião com o secretário regional, com o coordenador regional, com o senhor Gelson Leite, e fazendo um acompanhamento de todas as demandas que nós apresentamos ao longo desses meses, né? E essa reunião tem como objetivo realmente isso, a gente fazer acompanhamento, porque a regional, apesar dela ser um concentrador de demandas, mas não é ela que de fato consegue intervir sobre todos os problemas. Por exemplo, os problemas de trânsito são encaminhados para a BH Trans. Então, em vários momentos a gente ativa a regional e a regional reencaminha o ofício para a BH Trans e em alguns casos também a gente tem feito esses ofícios de forma direta. Bem, abrindo aqui, controle. Nosso propósito, gente, com essa gestão da associação é realmente fazer com que as demandas não parem. O que eu mais tenho ouvido falar quando conversando com qualquer pessoa do poder público, né, é a escassez de recursos, falta de verba e tal. Então, normalmente todo pedido que é feito é protelado. E isso é péssimo, né? Mas nós sabemos de uma realidade. Então, se temos que, de certa forma, conviver com esse cenário, é melhor que a gente então passe a ter, no mínimo, programação. E é isso que nós temos cobrado, né? Que as coisas entrem pelo menos num cronograma de funcionamento, um cronograma de atividades. Então, o nosso jornal que está sendo distribuído já, a gente fez uma relação de todos esses pedidos e o mais importante que eu queria destacar aqui agora são os assuntos vinculados à lei do sossego, à lei do silêncio, que é a perturbação da vizinhança que está ocorrendo por meio da execução de som, né, mecânico, às vezes com bandas e tudo, em estabelecimentos comerciais aqui no bairro. O ápice hoje, na verdade, de problema que nós estamos tendo é com a boate Night Market, que funciona ali naquela parte topo ali do Estoril, onde fica próximo a Harley Davidson, né? Aquela subida ali, chama Rua Wilson, esqueci o nome da rua especificamente, porque é uma rua muito pequena, mas lá no alto da montanha tem a Night Market, que funciona aos finais de semana, sexta, quinta, etc. Mas o que acontece? Não tem isolamento acústico e é num lugar muito alto. É evidente que o som vai propagar no ar até encontrar a primeira barreira, que normalmente já é a janela de alguém que está ali buscando seu descanso, buscando relaxar, dormir, etc. e tal. E isso tem trazido um incômodo muito grande para os moradores. Nós temos movimentado, então, a nossa parte de formalização jurídica, então já foi registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil, foi registrado também um termo de ajuste de conduta que foi celebrado, né, Romulo, entre as
a associação e os sócios e as partes da empresa, né, os sócios, mas isso ainda não surtiu efeito. O processo já caminhou para o juizado especial criminal, provavelmente está indo para outros passos, outras vias, mas o que a gente fica mais triste nessa história não é a questão de ficar torcendo para que um processo jurídico flua. O que a gente gostaria, na verdade, era de criar um convívio harmônico entre todos os atores que vivem no bairro. Afinal de contas, existem os moradores, os comerciantes, os empresários, as pessoas que usufruem do bairro para trabalhar, para estudar, para se divertir. Enfim, por que não essas coisas não teriam como se encaixar, evitando esse tipo de estresse? Não é prazer nenhum, né, Romulo? A gente tem que ficar correndo atrás disso, mas... Até que nós somos comerciantes também, ativos do bairro, né? Então, em momento algum, o interesse nosso é prejudicar alguém, né? Pelo contrário, né? A gente quer ajudar. A gente quer ajudar. Mas isso não tem acontecido, então fica aqui a nossa pontuação com relação a esses empresários, especificamente, que atuam na área de entretenimento, né? Que tenham bastante atenção aos impactos que a sua atividade tem gerado ao vizinho, tem gerado ao próximo. Nós somos totalmente favoráveis, na verdade, a todo tipo de iniciativa, a livre iniciativa, mas o limite, na verdade, ele vai quando começa de fato o direito do outro também de ter um bom convívio em casa, de ter um momento tranquilo para ele pelo menos usufruir do seu descanso. Bem, então isso está acontecendo. Nós tivemos na Regional Oeste, que também vai intensificar as ações de fiscalização relativo a isso. E o principal ponto, tudo isso que a gente está falando aqui só funciona se tiver pressão dos moradores. Por mais que a Associação do Bairro Buritis tenha uma influência institucional sobre esses assuntos, nada substitui um relatório com N protocolos abertos por diversas pessoas. Então muita gente hoje fica vivendo a sua indignação sem agir nos lugares certos. Não adianta nada chegar e ficar lá no Facebook postando ou postando em qualquer tipo de mídia social. Se você não pegar e atuar onde tem que atuar, essa informação ela simplesmente se perde e as coisas não se movimentam. Então o que a gente quer pedir para todo mundo que está nos ouvindo, escutando e principalmente, né, comprando essa briga junto conosco, nós precisamos que sejam abertos protocolos no 156, que é o sistema de atendimento call center da prefeitura, onde são registrados todos esses pedidos. Se você não quiser ligar, você pode entrar na internet, no sistema Saque Web da prefeitura, que todas essas opções também aparecem lá, abre o protocolo. E outra forma também é o aplicativo da prefeitura, que chama BH Resolve, que nem todos os serviços estão no aplicativo, mas uma grande maioria está, e às vezes pode ser mais prático para quem quiser fazer a requisição pelo aplicativo. O fato é que quando a gente chega na regional ou chega nessas entidades públicas, simplesmente falam que poucas pessoas reclamaram. Será que é um problema grande igual a gente reporta, né? Isso é muito ruim, então precisamos de colocar essa cultura. Quando há reclamação é aberta, né? Nós temos um problema grave, né? Sim. Então é o seguinte, está te incomodando, não perca tempo em ficar resmungando ou postando na rede social. Vai lá, abre um bendito protocolo, chama a polícia. Nós precisamos realmente de fazer com que essa indignação vire pressão efetiva. E as coisas só se movimentam por meio de estatística em relatório de requisições. No momento que, por exemplo, nós temos um buraco lá na Mário Werneck, em frente ao Parque Ageu Sobrinho, também é uma pauta da associação que a gente já vem reivindicando há um tempo. Quantas reclamações efetivamente entram no sistema da prefeitura? Mínimas. E na hora que vai ver, são quem são as pessoas, né? Às vezes pessoas que já são ligadas a esse ativismo comunitário, que participam da associação, mas em proporção à população do bairro, que a gente estima aí que seja maior do que 30 mil pessoas, é ínfimo. Eu acredito que um buraco na Mário Werneck, todo mundo passa lá, tinha que ter 1000 reclamações. 1000. No mínimo. No mínimo. Então, é o nosso pedido. Ligue para o 156, liga para o 190 quando for o caso. Nós precisamos de fazer com que essas questões do bairro virem estatística real. Nosso papel aqui na associação é de canalizar essa demanda,
fazer com que os processos andem de fato, mas a gente precisa de ter respaldo por meio desses mecanismos. Então, peço aí a todo mundo para a gente realmente estar trabalhando e juntos criando os devidos registros nos sistemas da prefeitura, principalmente. Ok? Só uma coisa. É estranho quando fala, né, que já tem muito tempo que está pedindo, porque quando eu comecei na reunião, já estavam falando sobre isso, dessa boate. E se exige só da associação, não tem como conseguir. Nós estamos fazendo o nosso papel, inclusive, porque assim, às vezes as pessoas falam que está se fazendo um pouco. Não, está se fazendo muito. Os passos formais que tinham que ser dados, nós demos. Agora, o problema é que os passos simples, na verdade, que deveriam ser dados pelas pessoas que estão sendo diretamente afetadas, não são feitos. Por exemplo, abrir a reclamação. É isso que eu estou falando. Fazer a assinatura de um abaixo-assinado. Nós soltamos um abaixo-assinado para os vizinhos coletarem assinaturas. Poxa, todo mundo tem que se engajar, tem que sair do seu apartamento, bater a campainha na casa do vizinho, falar, fulano, o problema é esse. Porque o problema é de todo mundo. Só que se não tiver essa mobilização, impossível, na verdade, conseguir. Semana retrasada, nós tivemos uma reunião, semana passada eu não estava aqui com o pessoal. Surgiu um comentário da gente tentar fazer uma ação, movimentar alguma coisa. Quantas pessoas? 15 pessoas, 30? Eu falei assim, 15, 30 pessoas, nem de casa eu saio. Porque num bairro de 30 mil pessoas, se você botar 30 neguinhos para manifestar, um abraço. É chacota. É uma vergonha. Então, nós estávamos conversando agora ali com a moradora do bairro. Falei, mas o que falta para a associação? Eu falei assim, quem precisa participar, participa. Falta engajamento da população. Se não tiver, né? Mas não tem um morador, não tem um vereador do bairro, não sei o que. Eu sou vereador, é para a cidade, não é para o bairro. Né? E quem ganha é quem grita mais alto. Nós temos outros bairros com 1/3, às vezes, da nossa população, e que qualquer coisa eles param tudo, para a rua, baixa todo mundo lá na cama. O perfil dos moradores nossos não é esse. Mas uma demanda coletiva no site, então entra no WhatsApp para reclamar, mas não entra para apoiar uma demanda que é coletiva para o bairro, uma benéfica. Esquisito. Com certeza. Bem, outro problema que também tem sido cobrado nas redes sociais é o problema de um poste danificado que fica na Mário Werneck, ali bem naquela curva com quase esquina com a rua Silvio de Oliveira Martins. Demanda antiga também. Observem como é que a questão é bem interessante, né? O tal da arte de não resolver o problema. O poste foi danificado provavelmente por um acidente de trânsito que trombou lá, o poste deve ter se inclinado e aí provavelmente também a CEMIG veio com o caminhão dela, pôs o poste na posição certa, mas travou com um segundo poste de madeira. Abraçou um poste no outro. E o trem está lá para fazer aniversário. Aliás, já fez aniversário, né? Já tem mais de um ano que esse problema está ali. Bem, as redes de comunicação estão funcionando, a rede elétrica está funcionando, então, por esse quesito, o problema é que você tem um poste com vergalhões expostos que se um dia, sei lá, por um outro acidente acontecer, a chance, na verdade, de você ter uma fatalidade é bem maior, e sem contar no problema estético, porque a gente fica com aquela sensação de estar com um negócio mal arrumado, vai enfim. Cair, né? Na verdade, ontem mesmo passei lá, a sensação é que ele vai cair. Que aquela madeirinha não vai dar conta. Depois tem um ano que ela está aguentando, então tá bom, né? Mas em resumo, a gente tem o poste lá e nós oficiamos a regional sobre o problema do poste. A regional encaminhou o pedido à CEMIG. A CEMIG dá a resposta à regional falando o seguinte, que naquele poste não passa a rede elétrica. E aí? Brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Até o ponto que eu conheço, né? O poste, na verdade, tem as instalações elétricas e eles, por meio de cessão, concessão, não sei como é que funcionam os contratos, as telecom usam a estrutura dos postes para passar o cabeamento delas. No momento que você pega e fala, nesse poste não tem energia elétrica, o que vocês estão querendo dizer então comigo? Né? Que eu que vou ter que descobrir então qual empresa de telecomunicações que está usando o poste para não correr atrás deles para fazer a manutenção? Qual que é o sentido disso? Então, o problema que voltou de novo para a associação, como se a gente tivesse agora que buscar outros caminhos, porque não é com a CEMIG. E ninguém sabe responder com quem que é. Empurra. Então, infelizmente, é um assunto que retorna
nós vamos abrir protocolo sim com Oi, Oi, GVT, NET, enfim, todo mundo. E provavelmente um vai jogar para o outro também. Eles não mas, fazem assim, troca de poste, não tem sentido nenhum isso. Um negócio desse. Não tem sentido E não nenhum. resolve. Agora, eu tenho certeza que se for um caminhão lá para fazer a manutenção do poste depois de um acidente, esse caminhão certamente era da CMI. Então, como é que funciona? É um assunto chato porque demanda tempo, ninguém tem tempo para ficar indo mexer com essas picuinhas, né? De ficar pegando fila de CEMIG, fila de não sei o que para isso. Certamente no call center você vai perder horas falando, escutando aquela musiquinha chata. Então, assim, estamos tentando, de fato, pressionar. Mas uma coisa é fato, gente. Na rede social, fotinha do poste não vai resolver. Mas Ok? aqui, Brown, eu já tive um problema desse na minha rua, eu tive que ir atrás dos investidores de loteamento. Para eles resolverem o poste. Mas na prática é o seguinte, quando um loteamento é feito, o empreendedor, né, o incorporador, o loteador, ele tem por obrigação de entregar toda a estrutura pronta. Então ele tem que entregar sistema de água, tá certo? Sistema de água pluvial, que é a drenagem, as bocas de lobo, o asfalto por cima, o meio-fio, o poste, a rede elétrica. Ele tem que estar entregando com isso tudo pronto. Só que no momento que ele entrega ao município, o município é que tem que cuidar por aquele patrimônio. Não é um negócio de você ficar chamando o cara que, imagina, vou chamar o cara que loteou o Buritis em 1980 para resolver um poste. Pois é, não. A rua é pequena é mais fácil, lógico. Mas quando a pessoa entregou ao poder público a todas aquelas benfeitorias, não faz sentido ele ser chamado de volta para esse tipo de manutenção. Até por sim, e outra situação também interessante. No caso de um acidente, por exemplo, um carro vem, tromba no poste, tá ok? Se ele causou o acidente, a responsabilidade é do causador do acidente, dependendo, obviamente, das circunstâncias, mas eu entendo que, por exemplo, uma pessoa embriagada pega o carro e tromba no poste. Quem tem que pagar o reparo do poste? É ele mesmo. acionar a seguradora. E se ele não tiver seguro, é ele. E se ele tiver seguro, o seguro tem que indenizar. Então, já que não tem dono do poste, provavelmente até isso fica solto. Por que a seguradora do suposto carro lá não pagou esse poste? Ou será que pagou? Ou será que ninguém cobrou? Alguém tem que cobrar. E aí a gente vai vendo tanto que essas questões vão travando as coisas, as questões realmente de burocracia. Até para levantar essa informação vai ser complicado, hein? É quem trombou no poste, você não sabe. Vai ter atrás da polícia militar e pedir solicitar, né? Ver se tem algum registro. Não, mas aí é aquela história, você quer passar mais raiva ou menos raiva. Se você for lá, provavelmente eles vão começar a buscar no sistema. Será que vai ter lá, tipo assim, colisão, poste, Mário Werneck, e o sistema fala que tem que acontecer? Tem na OS. Será? Aí é o contrário, aí a gente pode fazer e tentar ir atrás da seguradora, porque se for Mas é um trabalho que, aí vem a questão, ele é um trabalho nosso, como voluntários de uma associação de bairro? Entra naquilo que o Saulo falou aquele dia, né? Qual que é? É difícil, então assim... A prefeitura, não a prefeitura, mas o poste provavelmente quem colocou foi a CEMIG. Se passa a rede elétrica ou não, vai cair naquele problema de a telefonia que aluga, paga o aluguel, paga alguma coisa para usufruir o poste da CEMIG. Então alguém tinha que ter cobrado, né? Tá certo. A própria CEMIG, né? Deveria ter Então cobrado. assim, precisamos, gente, que todos esses pontos virem estatística de solicitação nos sistemas da Vamos chamar a prefeitura. imprensa, fazer aniversário do poste, fazer... O Francisco deu essa ideia, inclusive, na verdade. Cantar parabéns pro poste, né? Fazer um movimento lá e fazer um buchiche. Na verdade isso não resolve, mas a gente vai criar situações com certeza. Sim, né? Bem, o próximo ponto que eu quero dar feedback para vocês também é relativo à parte de melhoria de trânsito. Nós apresentamos um projeto com uma proposta de melhoria de trânsito, nós batizamos ele de Anel do Buriti, está disponível no nosso site, e são várias intervenções. Nós sabemos que sair o pacote completo vai ser muito difícil, mas ficamos felizes por sair partes importantes e que elas venham sendo gradativamente executadas e, como se diz, a gente vai pegando no nosso checklist lá e ticando o que foi feito, né? Então a BH Trans já nos informou que tem novas intervenções, novidades vindo por aí, e especificamente hoje foi implementada uma, deixa para a Luciana que hoje reportou nas redes sociais, para comentar aí sobre
a melhoria que foi feita no bairro. Aquele cantinho ali perto do EPA, né? Ali agora é proibido estacionar no Pará. Da Caixa Econômica até a padaria, acho que a farmácia, um pouquinho antes da Droga Raia. Então hoje eles estavam lá fazendo uma ação educativa, PM e a BH Trans. Ali de frente onde era o 0 grau ainda vai estar permitido ainda Eu estacionar. acho que é até ali. Não é permitido Não é mais. Da esquina até lá. Eu acho que dali, de lá pra lá já não era. Eles né? deviam tirar aquela parte e deixar só o lado esquerdo mesmo, porque Pois é. colocar É isso que o está carro acontecendo. na direita. Mas onde podia era esse pedaço, hoje não pode mais. Dali pra frente já não podia. Tinha umas 3 vagas de frente ao EPA. Tinha um não carro tem lá mais. com um food truck lá com pneu Food. lá. Tem que sair de lá, essas Então, coisas assim. tinha 3 vagas ali de frente ao EPA. Acabaram. E onde de frente ao 0 grau ali antes da farmácia. Então aquele pedaço ali Todo acabou. já tá. Não tem mais como estacionar naquele pedaço. Então a Mário Werneck está sem lado estacionamento direito, do lado direito, no quarteirão inteiro. Eu Né? até comentei lá com Até eles depois hoje que de aquela Itaú. entrada do EPA foi muito mal planejada, porque o pessoal sai daqui e quer entrar lá. Ali já é uma bagunça, né? Na verdade não podia, né? Não podia, mas o povo foi, entra na A tora, BH né? Trans vai Mas a ter BH trabalho Trans, ali. Ela fez um trabalho no início, colocou alguns cones altos, inclusive, mas depois que ela removeu o cone, Todo mundo, ó. é que faz o X. Não adiantou, a educação não permite. É complicado. Bem, então essa daí é a parte da BH Trans. Nós temos a questão de alguns buracos também. Tem um buraco na Mário Werneck em plena faixa de pedestre, ridículo, na esquina com a rua Engenheiro Alberto Pontes. Nós apresentamos também o ofício, até hoje não foi resolvido, porém, segundo o coordenador regional, os fiscais já vieram e tal, porque está difícil de definir de quem que é o problema. Porque o problema pode ser simplesmente de passeio e aí é um problema do imóvel. Se o problema foi oriundo de alguma rede de água ou de alguma rede qualquer que está dentro da rua e que causou buraco no passeio, o problema já passa a ser ou da Copasa ou da própria prefeitura em si, né, no reparo. E só que fica aquela história, né? Em vez de resolver rápido e tampar lá enquanto alguém vai lá e cai naquele buraco lá, de noite, enfim. Com relação à marcação das faixas desse quarteirão em frente à paragem, também está tudo apagado. Isso gera uma insegurança para o motorista e para o pedestre. O coordenador também nos informou que isso já vai ser priorizado, então em breve também vai ter essa pintura, essa manutenção da pintura nesse trecho da Mário Werneck. Quando a gente fala de Mário Werneck, hoje o nosso pior ponto é em frente ao Parque Agil Pio Sobrinho, que ali vai impactar, na verdade, com uma reconstrução de asfalto. A Subecap ainda não soltou o cronograma, mas a gente acredita que pelo menos até o ano que vem, certamente eles vão direcionar recursos para efetivar essa obra. Então, estamos aguardando também. Bem, semana que vem nós teremos a nossa reunião anfitriã e nós estaremos recebendo um convidado, que é o Mr. Bus. Mr. Bus é uma figura emblemática aí, que participa de diversas ações educativas de trânsito. Ele tem hoje um espaço da mídia na rádio CDL FM e é uma pessoa que conhece muito de transporte público e nós o convidamos então para a semana que vem participar da nossa reunião e falar da experiência, né, deles dentro dessas ações, falar sobre as questões de trânsito no Buritis. Então, acho, Miriam, que vai ser bem interessante até ser reforçado pela pessoa que você comentou, né? Porque vai ser uma reunião que a gente vai falar sobre isso, né? As questões de transporte público, mas como que o transporte público hoje chega no nosso bairro. Nós sabemos que tem regiões da parte alta do bairro onde não vai ônibus, isso aí, às vezes as pessoas têm dificuldade até de contratar funcionários, empregadas domésticas e tal, porque elas têm que subir muito morro, então ou sobe o preço do ganho, ou na verdade a pessoa simplesmente não tem o serviço. Isso acontece, né? A gente fala aqui com um pouco de rindo um pouco, mas é uma realidade. Então existem pedidos, a BH Trans já tem conhecimento desses nossos pedidos, foi inclusive formalizado pelo Rômulo dentro do CRTT, né? Tem um estudo de viabilidade, né? Agora tem que ter demanda. A argumentação da BH Trans com a gente foi justamente isso, demanda. De novo. Demanda. Né? Se a gente argumentar, tem uma demanda no site e tal, o cara entra
pega a demanda de coletivo para a parte alta do bairro, tem 300 pessoas apoiando. E às vezes nem é da região. Aí a desculpa foi essa, não tem demanda. Eles querem colocar um circular rodando dentro do bairro mesmo, as partes mais altas. Aquele entendeu? ônibus pequeno, né? Tipo o 20, suplementar. Eles não alegam, principalmente ali na Lauro Ferreira, naquela parte mais alta, perto do Magno ali até não tem problema, mesmo o ônibus pesado ele consegue circular lá em cima, tá? Mas o lado de cá a gente já não consegue, tem umas ladeiras ali que já são o pessoal do CETRAN chegou a falar que o ônibus rasparia o fundo, a traseira, na hora que ele fosse descer ele ia pegar o fundo do ônibus. E o pessoal do micro-ônibus, se a gente não tiver demanda, ninguém interessa em colocar um ônibus para andar na parte interna, se não for ter retorno. Por exemplo, um outro morador me pediu, nessa semana inclusive, que esses ônibus que são integração com o MOV também tenham o trajeto um pouco ampliado, principalmente para chegar até na Avenida Henrique Badaró, Portugal, lá atrás, né? Que hoje ele vem, o 5201 principalmente, ele vem na Maria Rio Guto Surete e entra à esquerda na Mário Werneck. E a ideia seria, de alguma forma, ele ir até naquela rotatória da Mário Werneck com Henrique Badaró, Portugal, para ampliar um pouco essa possibilidade. Então, vai ser um dos pedidos também que nós vamos formalizar. No final da Henrique Badaró, não tem retorno para onde fazer. O ônibus não consegue fazer aquela curva ali. Se a gente colocar ele na Elícia Filho para entrar, nós já temos um problema de estacionamento duplo ali. A BH Trans vai acabar tirando um lado daquela via. Mas ele já passa ônibus, né? Já passa. E eles vão acabar tirando um lado do estacionamento ali, né? Elícia Filho. Ali tem um problema de quem quer entrar na garagem, o ônibus que está vindo, o ônibus não dá ré, quem está entrando na garagem não cede, entendeu? O pessoal que vem atrás vai fazendo aquela fila indiana, chega o ponto do pessoal, eu já vi uma vez, o pessoal descer do carro e vão, gente, afasta, porque o ônibus não faz, só se estiver atrasado. Se estiver atrasado e ninguém atrasa, o motorista dá ré. Então, assim, para ele fazer a curva ali em cima, principalmente o 5201, tem que ver se a via vai aguentar, né? E outra que não tem opção para ele virar à esquerda, né? Porque ele ia ter que voltar na Mário Werneck à esquerda de novo e subir a Rio Guto Surete. Para ele fazer o trajeto, cumprir o trajeto. Entendeu? Ele viraria à direita na Elícia Abra. Isso. Viraria à esquerda na Badaró e depois à esquerda de novo na Mário Werneck. Aí ele vem para o centro. Agora, na volta, hoje ele faz a curva à direita. Você está falando para ele fazer o contrário, mas às vezes o interessante era na ida, não? Porque ele vai ir para Nova Sintra. Não, mas na ida, talvez ele pudesse vir na Mário Werneck andando. Em vez de dobrar à direita na Maria Rio Guto Surete, ele poderia fazer essa curva à direita lá na Henrique Badaró, e ao invés de subir na Elícia Abra, ele poderia subir, por exemplo, na do Supermercados BH. Então, José Silveira. É uma hipótese. Mas tem que ser então, a gente pode apresentar demandas. Dia 10 agora vai ser, nós até vamos comentar, dia 10 do 8 tem eleição do CRTT de novo, né? Sim. Eu acho que o circular ainda é o melhor. Eu acho que Mas mesmo tendo circular, mais um, né? Mesmo tendo circular, a figura da integração ela é muito importante também, porque as pessoas talvez não estejam dispostas de pagar mais uma passagem. Né? Aí tem esses detalhes. Mas enfim, tem que ir colocando a demanda. Uma outra que já foi apresentada para a gente também, que está inclusive no nosso site, é a rota de algum ônibus que vá ao Barro Preto, próximo ao fórum. Então hoje muitas pessoas, né? O Dr. Welles está aqui, advogado, ir ao fórum podia ser uma tarefa mais fácil. E hoje quando você vai de carro, né, você paga caro em estacionamento, ou você de fato tem que parar em faixa azul, e aí vem aquela velha história, né? Todo mundo fala do transporte público, mas na hora você precisa de um transporte para chegar num lugar, né? Enfim, esse SE02, que é o executivo, que é aquele ônibus cinza que tem ar-condicionado, tudo seria uma excelente solução. Hoje ele desce a Avenida Rádio Gabarria e vira à direita na Praça da Assembleia, indo direto para a Praça da Liberdade. Uma hipótese seria essa linha, por exemplo, ao invés dela fazer esse trajeto dessa forma, ela poderia, na hora que ela chega na Praça da Assembleia,
ir até o Diamond, entrar à esquerda na Gonçalves Dias, à direita na Rua Araguari, e lá embaixo na Augusto Lima, que estaria um quarteirão do fórum, ele faria a virada, Praça Raul Soares, Bias Fortes, Praça da Liberdade, e ele fecharia o circuito. Só que aí qual que é a questão? O ônibus aumentando o trajeto aumenta o custo da viagem, né? Isso só se justifica se tiver mais usuários, né? E para ter mais usuários, né, já tinha que ter um ônibus. E se não tem um ônibus, você não cria novos usuários. Qual que é o único jeito de fazer com que esse estágio seja superado? Pressionando, reivindicando para que o serviço seja colocado. Nós estamos chegando num ponto aí que é o seguinte: o Calil já falou que não vai subir passagem enquanto não esclarecer tudo, né? Enquanto não ver a planilha. Os donos das viações estão reclamando que só vem perdendo usuário. Ninguém tem paciência mais de ficar esperando. Às vezes, assim, até quantidade de moto que roda hoje, nem as mulheres estão tendo paciência mais de esperar ônibus. Tá comprando as motoquinhas, tá indo. Antigamente a gente via muita mulher dirigindo, principalmente moto no interior. Interior a gente via. Agora não. Você para no semáforo, pode ter 10 motoboy, mas tem 5 mulheres paradas do lado lá com a moto, principalmente em hora de rush. Então, se eles não abrirem o olho, começar a mudar os trajetos aí, vai continuar perdendo usuário. Eu trabalho em Nova Lima, nós agora tem o Expresso Buritis Nova Lima. Com 5 pessoas. Aí. A gente está revezando. Como é que você entra no ônibus para descer na praça da Assembleia de terno e gravata para descer num sol rachando até lá embaixo na Augusto Lima? Não vai, não tem jeito. Não é impossível. Não vai. Isso aí é conversa fiada. Né? Bem, pegando um gancho então aqui. A sugestão é outra abaixo-assinada. Vai precisar em breve. Nós pretendemos criar algumas estratégias da associação de ter esses abaixo-assinados até disponíveis em mais tempo, tudo que a gente sabe que isso pode ser interessante, mas vem também aqui o meu pedido, vamos gente, participar, aderir à associação, nos ajudar nas contribuições aí de mensalidade, para a gente conseguir ter uma barraquinha, quem sabe um dia até ter uma estrutura um pouco melhor, porque até para uma pessoa ficar colhendo abaixo-assinado, ela tem que ter uma sombra, tem que ter uma água para ela beber, tem que ter uma estrutura básica que as pessoas, por mais que falem que é simples, na hora de acontecer, não é. Se você não tiver com tudo funcionando redondinho, o voluntariado acaba com uma semana. Literalmente. Não, como já tem mais experiência. Vamos falar de conselhos. Pessoal, a prefeitura começou a se organizar com relação aos conselhos comunitários que, por norma, tem que acontecer para diligenciar ou melhor, falar em diversos núcleos, né, temáticos, diversos setores, diversos tipos de assunto. Então, o primeiro que foi aberto foi o COMAN, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente. A Associação do Bairro Buritis tem uma representação lá hoje que é feita pelo nosso membro conselheiro Paulo Gomide. Ele hoje é o nosso representante no COMAN. Isso já tem nos gerado diversas aberturas, porque o Conselho Municipal de Meio Ambiente ele diligencia ou opina em processos de licenciamento ambiental. Atividades como, por exemplo, antenas de telefone celular passam numa câmara dentro do COMAN. Empreendimentos que vão ter impactos também passam no COMAN. Então, isso obviamente pega a cidade inteira, mas os assuntos que nos conectam aqui no Buritis já estão sendo muito bem direcionados e principalmente, né, questionados e ter as atenções com relação aos detalhes que tem que ser tomados, etc. e tal. Então, a gente enxerga que esse exercício de cidadania é muito importante para a gente conseguir realmente fazer nossa voz ser ouvida. A prefeitura também abriu as inscrições, mas ainda não ocorreram as eleições, para o Comitê de Políticas Urbanas, que é o COMPUR. A Associação do Bairro Buritis também se inscreveu com uma representação. Ainda não foi feito o processo de eleição. As entidades que vão se inscrever são as que vão votar, então a gente não sabe do resultado. E nós estamos nos organizando também para manter nossa representação no CRTT, que é o Conselho Regional de Transporte e Trânsito, ok? Até então, o mandato vigente, o Rômulo é o nosso representante lá.
A nossa outra diretora, a Grace Torres, não pôde estar presente aqui hoje, mas se dispôs a participar. E o Comurb, que é o Conselho Municipal de Urbanização. O que é o Comurb? Não, Política Urbana é o Compur. Deixa eu verificar aqui. Também está abrindo e a gente está hoje buscando ocupar esses espaços para fazer com que a nossa representação seja exercida, ok? Então é importante também, todo mundo está sabendo disso, até porque esses assuntos estão sendo trazidos como trazidos para a associação, e a gente está utilizando das nossas mídias, jornal, site, para ir informando a população. O CRTT, que é o Conselho Regional de Transporte e Trânsito da Regional Oeste, a eleição é dia 10/8, tá? Nós vamos publicar no site o endereço tudo direitinho, mas vai ser numa escola, e eu até tenho... Mas todo mundo pode ir lá? Na verdade, nós precisamos da população, porque cada território elege o seu representante. A Regional Oeste, se não me engano, são 6 territórios, nós somos o 4. São 5 ou 6 territórios. O nosso é o 4. Então tem Camargos, Ventosa, Morro das Pedras, aí o Buritis, entre Buritis, Estoril, aí tem uma parte do Belvedere e uma parte, se não me engano, do Olhos d'Água também, que é nossa. Tá? E você se candidata para o território, no caso nosso aqui é o território 4, quantas pessoas quiserem, pode se candidatar e são eleitos através de votação mesmo direta da população, tá? Ela vai ser no dia 10/8, vai dar numa quinta-feira às 18 horas, na Escola Municipal Magalhães Drummond, na Rua Contendas, número 63, Barroca. O ano passado foi na regional, mas foi para ocupar vacâncias, né? Pessoal que começa e para de ir, então eu fui eleito até numa vacância dessa, foi uma eleição interna, só dos membros, tá? E quem participa, quem vai ativamente, o pessoal já é de luta, de guerra mesmo, tá? Porque não é fácil brigar com BH Trans, Prefeitura e as empresas de ônibus, né? Então, mas assim, no quesito de reclamação, tudo que nós levamos, tá? É exposto, explica por que vai fazer, por que não vai, tá? Todas as demandas que a nossa região, o nosso território, que a gente não responde só pelo Buritis, levou, o que impactou foi financeiro. As respostas não vai ser feito, mas o problema é financeiro. Isso é financeiro, entendeu? Infelizmente a gente pega isso aí, mas o que compete a gente, que é lutar, reivindicar, nós temos feito, né? Só um esclarecimento, eles é um representante só desses 4 bairros? Não, tem alguns bairros, como são maiores, eles chegam a colocar 2. Na tá? nossa região 4 aqui, são quantos? É um representante e um suplente, que tinha eleito, que estava eleito, tá? Nós pegamos uma parte do Palmeiras também. Então, lá na hora, quem leva mais gente, quem grita mais alto, leva. Tá? E isso aí, vereador tem participação direta, leva ônibus. Uma parte do Palmeiras, sim, vai do território 4. Aí tem o 3, tem uma parte da Ventosa, Jardim América. Tá? Então, o pessoal interessa porque um quebra-mola no aglomerado vale, garante uns votos. Tá? Não é o nosso interesse, eu não entrei com esse objetivo, tá? Nós temos o objetivo de apresentar as demandas do bairro mesmo. Só para você ter ideia, eu apresentei, nós levamos uma retificação do pessoal da Ventosa, lá da Raja Gabalho. O cara montou uma loja, a BH Trans fez aquele acesso do prédio da Odebrecht, colocou aqueles sinalizadores, eu chamo de tarugo, colocou aqueles tarugos na porta do cara, do comerciante. Então matou a vaga dele. Então na Raja Gabalho não tem estacionamento. O cara trabalha com móvel rústico. Como é que ele vai carregar e descarregar? Aí a BH Trans reviu o projeto, viu que estava errado e deu a permissão para retirar. Achou que era válido o pedido, e ali onde tinha o estacionamento, no pedaço pequeno, não fazia diferença, o pessoal fazia a conversão. 1 ano para tirar. Mas tirou. Mas aí a pessoa que fica como representante dessa região 4, ela responde por todos os bairros, né? Então as demandas que tiverem se levam para você. Da região, o pessoal manda por e-mail. Olhos d'Água, Estoril, quem tiver, se referencia a quem tiver lá. Aos representantes da região. Da região.
da região. É o representante e o suplente, normalmente são 2, tá? Titular e suplente, tá? E não pode faltar, principalmente as reuniões de retorno, tá? Se o representante direto não pode ir, o suplente tem que ir automaticamente, tá? Nós não tivemos nenhuma falta e é complicado, o horário é ruim, mas tem que ir. Normalmente do mesmo bairro. E a preferência é que tenha comunicação, porque se não pode ir, o outro tem que se virar aí. Tá? Nós, no 1 ano e meio que nós participamos, foi 0 de falta. Quando são as reuniões? Normalmente estava acontecendo na última quinta-feira de cada mês, na Regional Oeste, lá no prédio, no 3º andar. Aí você vai ser de novo, você e a Grace? Aí, então, não necessariamente precisa ser eu falei com o Braulio, meu nome está à disposição que tiver, mas se alguém quiser, sim, lógico, isso aí. Também já se dispôs. Mas a gente tem um Comurb também, então provavelmente a gente vai direcionar um para um, outro para outro. É importante ter bastante, tem que ter gente para mais os clientes. Mas isso aí, gente, está 100% aberto. Quem quiser participar... Né? Até vocês mesmo, não precisa ser da diretoria para participar não. Quem quiser entrar ativamente... Aqui é o contrário, aqui vem participar e a gente laça, né, bro? O Edson ficou uns dias sem vir, no instantinho nós ligamos para ele, doutor, tá sumido, aparece. Então. Bem, amanhã nós temos uma reunião do Coman, o Paulo está viajando, eu vou estar representando. Amanhã? Às 13h30, então também vou colocar essa informação para quem quiser participar. A reunião é às 13h30 na Avenida Afonso Pena, número 1316, 10º andar. Okay? Reunião ordinária do Coman. Ela é uma reunião aberta, mas obviamente que só os conselheiros e representantes que têm poder de voto, etc. e tal, mas são reuniões públicas. Okay? Afonso Pena, número 1316. 10º andar. 10º andar. Vai estar até defendendo Não está na pauta. Não está? Não está na pauta. Achei que era sobre as antenas de TV, né? O estudo. Não, agora sobre as antenas, que o conselho chama Camatel, vai acontecer na parte da manhã, amanhã também. E aí pegando aqui. E aí nesse caso, é aquele negócio da suplência. O Paulo está viajando, o suplente dele que vai apresentar. Ele vai chegar a apresentar Não está pautado. Não está pautado. Só para conferir, de fato. 9h30 da manhã, na Secretaria de Meio Ambiente, às 9h30, no 15º andar, Sala Verde. 9h30 é difícil. 9h30 da manhã. Desculpa, 8h30. 8h30. Isso. Você vê até o negócio mudo aqui. Camatel. 8h30 a meio-dia, auditório localizado na Avenida Augusto Lima, número 30, 4º andar, esquina com Rua Goiás, no centro. Ok? Ok. Bem, então a reunião importante é à tarde. E, por fim, a gente caminhando para o encerramento, que é a parte boa, né, a cereja do bolo. Depois de bastante esforço, eu quero parabenizar aqui a Grace Torres, que é a nossa diretora de projetos e eventos, que é ela que pegou esse projeto e foi assim, domingo a rua é nossa. É um projeto da prefeitura de ruas de lazer, mas é uma rua de lazer permanente. Então eu estou falando isso aqui porque muitos moradores nos perguntaram sobre por que o projeto havia sido interrompido. Na verdade, nós fomos licenciados por 3 fins de semana e depois nós tivemos uma extensão por mais 3 fins de semana, chegando ao limite de licenciamentos. Sequência realmente para essa reinauguração, né? Essa inauguração do projeto. E então nós estamos resolvendo brinquedos para colocar na rua, pula-pula. Vamos colocar também, vai ter uma aula de zumba, né, num horário para não gerar nenhum tipo de transtorno à vizinhança, mas é uma aula rápida de zumba e algumas outras atrações que vão ser anunciadas nas redes sociais.
mas é uma grande conquista. Essa demanda é uma demanda antiga do bairro também, ela já foi em outras ocasiões também oficiada, e agora chegou no ponto realmente da gente fazer, celebrar, que quem olha de fora acha, pô, isso é simples, não é simples. Demanda, infelizmente, uma dedicação muito grande de quem está empenhado de fazer a coisa acontecer. Por isso que a gente tem que ser muito grato à Grace, grato também aos agentes públicos que participaram disso, porque existe o lado de lá também, é muita burocracia, muita coisa, mas a coisa vai de fato acontecer e eu espero que cada vez mais as pessoas possam usufruir desse espaço aí, que é super bacana. A rua fechada sempre traz aí um hall gigantesco de opções, andar de bicicleta, de patins, chutar uma bola, sei lá, cada um faz o que acha mais legal na época. A demanda veio primeiro com a reforma, né? A associação entrou, pediu a reforma, a revitalização, aí a contrapartida foi do investidor. Né? Foi alguém que estava... Você lembra quem que foi, Brau? Ali foi uma compensação da empresa que fez o loteamento. Fez o loteamento, o Buritinhos, a parte de cima, o Buritinhos 2 de cima. Então, a associação entrou na época e pediu a revitalização, a contrapartida veio, a empresa revitalizou e entregou. E desde então vem a demanda solicitando e pedindo para fazer o fechamento. E com a oportunidade, a Grace abraçou o projeto aí também. Merece, lógico. Vamos embora. Super bacana. Isso aí. Então, domingo temos A Rua é Nossa. Domingo a Rua é Nossa. Vamos tomar posse. Nossa equipe vai estar todo mundo lá para prestigiar isso aí. E, obviamente, já fica o convite para todo mundo, né? Singela é uma, né, como se diz, não tem pompas e tal, mas é importante a gente ocupar o espaço, a gente mostrar que está todo mundo engajado, ok? Então, domingo estaremos lá na Rua é Nossa. E dentro da pauta que a gente tinha pensado para hoje, os assuntos foram todos passados. Semana que vem nós temos um convidado especial, o Mr. Buzz, que vai estar aqui falando de transporte público, e todos estão convidados. Acho que vai ser uma reunião bem bacana. Convidem também os adolescentes, né, os jovens aí que às vezes estão começando aquela fase de entrar para esse sistema de transporte. Eu, particularmente, meu primeiro contato de fato de sair sozinho de casa, minha mãe falou, pega um ônibus, meu filho, e vai para onde tinha que ir, né? Primeiro era para ir no médico ou coisa assim, mas depois passei a usar frequentemente de ir para a escola. E apesar de hoje termos coletivamente muitos receios com relação à violência e tudo, muitos pais preferem levar os filhos, mas eu acho que a gente tem que ter o conhecimento, saber como é que funciona, tirar dúvidas, quebrar às vezes preconceitos também e usar, né? Eu acho que cada um está no seu momento de vida que pode direcionar ou não o uso, mas conhecer é sempre importante, né? Então fica o convite de todo mundo. Vamos encerrar a reunião. Alguém quer fazer algum lembrete, alguma colocação? Quero só dar um informe que nós falamos na última reunião do armazém 44 ou 41? Confundo. 44, né? Uhum. Por coincidência, meu vizinho de porta, de vaga, o dono, e aí ele me convidou, eu falei, mas como é que está o licenciamento? Ele falou, tudo ok, vigilância sanitária, tudo, o imóvel é alugado. Ele falou que a única bomba que ele tomou da prefeitura foi no asfalto, que era o que o Paulo falou pra gente na reunião passada, que já tem 18 anos. Uhum. Então, assim, é um bar, ele chama de bar, está licenciado como bar, mas ele tem uma política da boa vizinhança, que ele falou que está em várias ações que ele está fazendo para não incomodar os vizinhos. E eu falei com ele qualquer coisa, né, gente? Estamos sempre de aqui, portas abertas, que ele pode inclusive, para ele demandar. nos vir, nos conhecer. Até porque, né, Luciana, o processo que foi para o Coman, que o Paulo, como conselheiro, apresentou um posicionamento, uma defesa, era justamente do lote abaixo. Isso. Entendeu? Que é onde hoje é aquele estacionamento de terra que serve o rancho fundo, às vezes algumas pessoas que fazem algumas, digamos assim, dão corridas na caixa, sei lá, teoricamente para o rancho fundo. Ali que se queria implantar um novo empreendimento desse tipo. Então é só para falar que lá está tudo ok. Como você está falando desse assunto, eu conversei também com o Aron e com o César, que são dois, né, um dos proprietários que tem lá, né, sócios.
E eles estão estudando a possibilidade da gente estar levando a feirinha dos artesanatos, não com parte alimentícia, mas artesanato que são os bordados, aquelas coisas que eles fazem. Estão estudando e vão dar uma resposta, que eu acho que seria uma coisa muito interessante. No sábado até meio-dia, fazer esse trabalho lá, depois do meio-dia é para eles. Com Vamos ver certeza. o resultado depois, né? Tudo soma, né? É. A gente tem... O espaço, quando ele é harmônico, ele é fantástico. O modus operandi que nós entendemos que é o correto é o seguinte: quando você tem uma atividade que gera ruído fora de um horário normal, a pessoa tem que fazer tratamento acústico, ponto final. Só que aí que está o problema, o custo disso fica mais alto. Para a pessoa rentabilizar um negócio, na verdade, a gente que ela investiu. Nem cabe, né? Porque ele é o céu aberto. Ele é céu aberto. Então, o que não pode acontecer é a pessoa entusiasmar e aí daqui a pouquinho, não, vamos fomentar o negócio, põe um rapaz com um violão, aí depois chama o baterista amigo do cara do violão, aí de repente atrasa Mas ele a já banda falou que inteira. eles estão, Aí na hora que vê, eles eu estão tenho com essa quebrando, política da boa vizinhança. Eu acho que já está, né? É uma boa sinalização, com certeza. E aí depois eu vou até convidar para vir a associação para apresentar, né? Todos são Que é essa muito política de boa vizinhança. Quem sabe ele ensina para os outros. Claro. Ótimo. Dissemina isso no bairro. Gente, alguém quer fazer mais alguma colocação? Bem, então eu quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui, agradecer o pessoal que seguiu na internet também na nossa transmissão ao vivo, agradecer o William que está ali por trás das câmeras, que está nos ajudando e trazendo novos equipamentos para a gente melhorar a qualidade dos nossos vídeos, das transmissões e tudo. E aqui é realmente um local onde que todo mundo que quiser trazer um pouquinho de contribuição sempre vai ser muito bem-vindo, porque o ativismo voluntário comunitário, né, é isso, né? A Miriam, que na verdade já está articulando um monte de projeto bacana aí, da primeira, segunda, terceira, se for ver até na quarta idade, né? Mas isso aqui é legal, porque são nichos diferentes, são pessoas que estão se confraternizando e cada vez mais a gente tendo um espaço mais bacana para conviver, ok? Obrigado, gente, boa noite então, e semana que vem conto com todo mundo, beleza? Isso aí.